X3 Pro e F3 são celulares que buscam honrar a fama da família Poco de entregar um desempenho avançado com preço mais acessível. Mas afinal, qual deles é o rei do custo-benefício desta série da Xiaomi? Continua com a gente que vamos mostrar a resposta para você agora nos próximos minutos. Apesar de os dois fazerem parte da mesma série de smartphones da Xiaomi, eles possuem designs completamente distintos um do outro. O X3 Pro vem com a carcaça reaproveitada da variante NFC, que oferece câmeras traseiras no estilo de peça de dominó e uma faixa listrada na vertical com o logo da série. Do outro lado, o F3 segue a linha encontrada na família Mi, com um bloco de lentes da esquerda que destaca o sensor principal. Este também vem com um corpo mais compacto e leve que o irmão. O acabamento lateral de ambos é de plástico, mas o Poco F3 tem o diferencial do vidro na parte de trás, com direito a reforço do Gorilla Glass 5. Na frente, a opção da chinesa foi pelo Note em forma de furo na tela para a dupla. Os aparelhos ainda se assemelham no leitor biométrico incorporado no botão de energia e na presença de infravermelho para servir como controle remoto, fora a certificação IP53 que protege contra respingos e poeira. Porém, apenas o Poco X3 Pro entrega expansão de memória com gaveta híbrida para escolher entre o cartão microSD ou o segundo chip de operadora. O F3 possui um design mais premium e abre o placar no comparativo. Os celulares Poco fornecem tela de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz para uma maior fluidez nas animações e nos jogos compatíveis. Mas as semelhanças param por aí. Enquanto o X3 Pro tem painel IPS LCD, o F3 parte para o AMOLED. E qual a diferença entre eles? O segundo traz mais qualidade de imagem, com contraste que deixa os pretos mais precisos e as cores vibrantes, sem contar o brilho bem maior para facilitar o uso em dias ensolarados. Mesmo assim, o rival deste comparativo não decepciona nessas características, só que as limitações do IPS não deixam ir além. Ao menos o Poco X3 Pro contém vidro Gorilla Glass 6 na frente. Já o F3 oferece a quinta geração do material da Corning. Este, por sua vez, é o que tem um aproveitamento frontal superior. Mais um ponto para o Poco F3. Os dispositivos aqui são exemplos de como a Xiaomi tem dado atenção para o áudio. O X3 Pro vem com som estéreo para usar o alto-falante de chamada como canal secundário, enquanto o F3 entrega uma terceira saída na parte de cima. Isso significa que este último é o que vai dar uma imersão maior em multimídia e games. A potência de ambos é boa, mas o melhor equilíbrio sonoro fica por conta do Poco F3. Nele há equilíbrio entre agudos, médios e graves, com qualidade sonora próxima ao oferecido por celulares da Apple, por exemplo. No outro lado, o irmão deixa a desejar nos graves, contudo é o único dos dois a vir equipado com conector físico para fones de ouvido. O F3 amplia a vantagem. Os modelos já vêm com Android 11 pré-instalado sob a interface MIUI 12. As atualizações não são o ponto forte da Xiaomi, porém podemos esperar que estes dois recebam ao menos a próxima versão do sistema do Google no futuro. No geral, a plataforma da chinesa para a família Poco se destaca por organizar os aplicativos e jogos por categorias, com a possibilidade de editar ou desativar os grupos. O F3 avança ao contar com o Always On Display e o modo escuro que exploram ao máximo a presença do painel AMOLED. Este também suporta a rede 5G, algo ausente no X3 Pro. De novo, o Poco X3 anota o ponto. Será que o Snapdragon 860 do X3 Pro consegue fazer frente ao Snapdragon 870 que alimenta o Poco F3? Os resultados encontrados nos nossos testes de velocidade mostraram que não. O primeiro demorou quase 40 segundos a mais para concluir as duas rodadas de abertura e multitarefas, mesmo com a quantidade igual de memória RAM. Você vê a superioridade da plataforma móvel do F3 nos números de benchmarks. No AnTuTu chegou a 600 mil pontos e ficou à frente do chip do X3 Pro. O Geekbench também exibiu uma vantagem confortável para ele. Pelo menos tanto um quanto o outro foram capazes de rodar todos os jogos que testamos com boa qualidade e fluidez.
O desempenho superior dá a vitória ao Poco F3. Será que a bateria com capacidade maior do Poco X3 Pro vai finalmente ajudá-lo a sair do zero no placar? Bom, parece que não foi desta vez. Os nossos testes de autonomia provaram que nem 600 mAh a mais foram suficientes para ter uma duração maior. O F3 conseguiu o feito de superar o rival aqui em quase 4 horas e meia. A Xiaomi manda um adaptador de tomada de 33 watts para cada um destes smartphones. O modelo mais modesto ainda leva 8 minutos a menos para carregar, mas não chega a ser o suficiente para compensar pelo tempo inferior de uso real. Outro ponto para o Poco F3. Enquanto temos 4 câmeras traseiras no Poco X3 Pro, encontramos um conjunto triplo no F3. Os dois casos são liderados por uma lente de 48 megapixels. Apesar disso, as fotos tiradas têm maior qualidade no X3. O Poco F3 peca no pós-processamento e deixa um resultado mais suavizado e com perdas de nitidez. A ultra-wide dele é outra que decepciona no mesmo ponto, além de mudar as cores em relação ao sensor principal. Por outro lado, a do X3 Pro apresenta bom nível de detalhes e acerta no contraste. A macro do F3 é a que salva mais, por ter resolução maior que a do irmão da linha Poco e contar com foco automático. Já o modo retrato do aparelho menos avançado se sai melhor pela câmera dedicada a desfoque, algo que o outro modelo não possui. Pela primeira vez no comparativo, o Poco X3 Pro marca um ponto. Ambos os celulares entregam compatibilidade com vídeos em 4K 30 fps na câmera principal e Full HD nas demais lentes. Os dispositivos possuem estabilização eletrônica para controlar os tremidos, além de boa captação de áudio. A qualidade é melhor durante o dia, com uma queda grande nas gravações à noite. Sem grandes diferenças em filmagens, damos um empate. Nas selfies, o X3 Pro acerta em detalhes, nas cores e no contraste, enquanto o F3 já parece comprometer mais a nitidez no pós-processamento. A dupla da linha Poco se iguala na queda de performance da câmera frontal à noite. Os vídeos de frente destes smartphones são limitados a Full HD. O Poco X3 Pro leva a melhor de novo pela qualidade superior de selfies. Os dois celulares foram lançados juntos no Brasil pela Xiaomi. O X3 Pro chegou por um preço sugerido a partir de R$ 4.000, enquanto os valores do F3 começavam em R$ 6.000. Porém, ambos podem ser encontrados no varejo nacional em versões importadas por custos bem inferiores. O mais modesto já está na faixa de R$ 1.600. Já o modelo mais avançado é achado por algo próximo a R$ 2.300. A diferença até fica menor que os preços oficiais, mas ainda pesa demais no bolso do consumidor, nas condições atuais. Por isso, o Poco X3 Pro fecha o comparativo com o último ponto. O duelo parecia se encaminhar para uma unanimidade do Poco F3, só que o X3 Pro mostrou ser superior na maioria dos quesitos de câmera, sem contar no custo inferior que oferece. E isso são fatores que costumam definir a escolha do próximo celular de uma pessoa. Caso você esteja disposto a gastar mais para ter conexão 5G e outros benefícios, como tela AMOLED de maior qualidade, som com 3 alto-falantes, desempenho mais rápido e bateria de longa duração, o F3 certamente será uma opção que não vai te decepcionar. Resta colocar tudo no papel para ver se vale ou não a pena na hora de desembolsar a mais, já que a diferença não é pequena entre eles. Chegamos ao final deste comparativo entre dois modelos da linha Poco. E aí, qual dos dois celulares da Xiaomi mais te agradou? Acha que vale sacrificar os benefícios do F3 pelo custo-benefício do X3 Pro? Diz a sua opinião pra gente e aproveita para dar uma conferida no duelo em texto lá no nosso site. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!